Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla e estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE e, como sempre, trazendo muita informação para você que acessa os nossos conteúdos. Desde já, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de oficina de história na natureza, na orla Taumanã. Olha que diferencial, que coisa bacana, né? A UFRR promove oficina para integrar ensino e história e educação ambiental. Que interessante. Vamos conhecer mais sobre esse assunto. Eu estou aqui com as nossas convidadas de hoje. Eu estou aqui com Marcela Albaine, professora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Gente que agradece. Estou aqui também com a Daíse Caldas, ela que é acadêmica, para a gente conversar sobre esse assunto. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, a gente que agradece vocês terem aceito aí o nosso convite para a gente estar conhecendo sobre essa oficina, sobre esse projeto tão diferenciado, né? Que parece-me que é aí de forma bem lúdica. Então, vamos conhecer mais sobre esse assunto. Primeiramente, eu gostaria de saber como é que surgiu a proposta da oficina, né? O ensino de história e natureza. Então, primeiramente, a gente quer muito agradecer a oportunidade de estar aqui, divulgando um pouquinho dos trabalhos que a gente tem feito à frente do Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais da Universidade Federal aqui do estado de Roraima, que é um coletivo em que a gente produz diversas ações, né, junto com as comunidades, com as escolas, com os acadêmicos, para que o conhecimento histórico seja acessível para toda e qualquer pessoa. E aí surge a pergunta, né, por que discutir natureza, por que falar sobre natureza? Porque a gente parte do princípio de que a Amazônia, né, o lugar que a gente está, esse bioma complexo, ele tem muitas possibilidades didáticas, né, da gente olhar para esse entorno e pensar outras formas de sentir o tempo, né, essa relação com a temporalidade, que hoje a gente fala muito que a gente está acelerado, não é isso? Verdade. Então, a gente estudar sobre a natureza é uma forma também da gente buscar essa conectividade não com o celular, mas com a Mãe Terra, né, com esse bioma, com toda a potência que esse bioma pode oferecer para a gente. Perfeito. E como é que a natureza também ela pode ser compreendida, né, como a parte da construção histórica? Há vários olhares possíveis, né? Essa atividade ela foi feita em parceria com a professora Amélia Tuller, que é coordenadora do herbário da UFRR, inclusive aberta à comunidade, quem quiser visitar. É um lugar em que a gente tem ali várias amostras, né, de vegetais, de fungos também, né, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre a nossa Amazônia por um outro viés. E essa atividade ela foi pensada em parceria justamente para que a gente ampliasse o nosso repertório, né? Então, falar de natureza, estudar sobre a natureza num viés interdisciplinar. Né? Então, a gente consegue juntar várias áreas de conhecimento para olhar para essa pauta. Desperta mais o interesse, né, dos acadêmicos, desperta mais a atenção, você dá aquele momento reflexivo onde eles parem para perceber tudo que está ali em volta, né? E qual é o principal objetivo pedagógico dessa oficina? Então, a gente até trouxe aqui o nosso planejamento, né? A gente colocou que o objetivo dessa atividade era trabalhar a relação entre natureza e história a partir das diferentes potencialidades didáticas. Então a Daísa ela vai falar um pouquinho daqui a pouco pra gente como fazer artístico, porque além de futura professora de história, ela também é artista, como fazer artístico nos ajuda a trabalhar com essa temática. Então o objetivo foi pensar essa relação e trazer para essa oficina a reflexão de diferentes autores e autoras que estão estudando o tema, seja história ambiental, seja pensar a educação decolonial, que a gente também vai falar um pouquinho mais à frente, seja para pensar a historicidade do nosso bioma, enfim. Então, a gente foi trazendo aí diferentes autores, entre eles autorias indígenas também, que a gente considera muito importante para estudar um pouquinho mais do tema. Muito interessante, porque cada tema ele tem um viés que uma coisa vai puxando a outra, e é aí onde tudo se encaixa, né? Mas assim, essa metodologia da oficina, ela é baseada em uma experiência prática. E por que vocês optaram por esse formato em vez de uma aula, né, expositiva e tradicional? Quer falar um pouquinho, Daís? Por que da oficina? Bom, a oficina ela tem mais o objetivo de ser dinâmico. Então, tanto quanto esse momento que a gente teve na orla,
a gente também fez a oficina em outros lugares, como na escola. E aí a gente consegue trabalhar o dinamismo. E os próprios alunos na escola, por exemplo, eles sentem falta disso. Um pouquinho de uma atividade mais lúdica, mais explorativa, né? Mão na massa, Mão né? na massa Construção. ajuda muito na compreensão, além da só exposição. E é mais gostoso, né? Com certeza, você ir ali para a prática, visualizar, como a professora diz, colocar a mão na massa, se torna tudo muito mais interessante, né? Do que você estar ali naquele tradicional de todos os dias. E isso é um ponto muito positivo, assim, na área da educação. Sim. Mas, assim, a caminhada pela Orla Taumanã, né? Um primeiro momento da atividade. O que os participantes e são convidados aí a observar durante esse percurso? Nessa ocasião, como a Daíse falou, a gente já fez essa oficina em 3 espaços diferentes. A primeira vivência foi por meio do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. É um projeto, né, de política pública para a formação de professores, da CAPES, e a gente fez com os PIBIdianos de história do curso. Então a gente foi até a Orla Taumanã para deixá-los livres nesse caminhar, nesse sentir, nesse apreciar, nesse exercício da pausa, da respiração, da contemplação, que é algo que acho que, como eu disse lá atrás, acho que todo mundo hoje está sentindo um pouquinho de falta dessa calmaria, desse relaxamento, para que a gente possa daí sim puxar a produção de conhecimento. Então a Orla, a gente considera um espaço interessante aqui da nossa cidade de Boa Vista, como esse lugar em que a gente pudesse olhar para o Rio Branco, para as flores que tem ali, para as árvores que nos dão a sombra, enfim. Então a gente escolheu, mas poderiam ser vários outros locais da nossa cidade, né? Foi um ponto assim de reflexão coletiva, né, num todo, onde eles pudessem ali dar esse passeio, observar o que estava ali em volta em seu contexto. Mas eu pergunto agora para a Daíse, você, nesse momento, o que foi que você sentiu, o que foi que você observou tendo essa oportunidade? Depois eu gostaria que você contasse para a gente a experiência dos demais, algumas. Bom, primeiramente, a Orla Taumanã nem foi o nosso primeiro ponto de referência, foi outro lugar. Então, aqui a gente já vê que há várias possibilidades, em lugares que a gente nem imagina. Então, quando eu fui para lá, eu nem havia parado para pensar que, poxa, o céu, o rio, enfim, também faz parte da natureza e agrega muito nessa reflexão e nessa compreensão. Então, foi um momento, assim, muito bom de aprendizado. E em conjunto com a nossa colega Amélia Tuller também, Isso. ela trouxe muito conhecimento pra gente, né? O fato de que a natureza não tá ali só pra enfeitar, só pra decorar, ela tá ali pra muito mais, e ela é muito importante. Eles começaram a enxergar várias possibilidades, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Inclusive que nós também somos natureza, né? Nós fazemos Exatamente. parte desse todo, mas o nosso olhar nessa atividade formativa de oficina, foi também pensar para além do humano, que outras formas de vida a gente também deve conhecer e valorizar. Alguns autores usam uma expressão impercepção botânica, que a gente vive nessa negligência, a gente não conhece, a gente não foi alfabetizado nisso. Então, talvez alguns de nós, dos nossos ouvintes aí, conheçam o nome das plantas famosas daqui da Amazônia, mas a gente não é ensinado, isso não é trabalhado em profundidade na escola. Então, como a Daíse falou, a natureza ela não está ali para servir ao ser humano, faz parte de um sistema, e a gente olhar com esse cuidado, com esse carinho nesse complexo todo do qual nós fazemos parte. É uma forma, professora, muito inteligente de abordar e trazer para os novos professores que vão atuar na rede de ensino essa questão da valorização, dessa percepção. Como você bem falou, a nossa vida está muito corrida e às vezes a gente não para olhar esses pontos, esses aspectos, e já fazendo essa reeducação, trazendo isso para os novos professores que vão estar passando, é tipo uma rede do bem, vai estar passando isso para novos alunos, e aí dando essa consciência, trazendo essa reflexão para o dia a dia. Isso é muito preciso nos dias de hoje, né? E eu sempre desafio os alunos, né? Não basta a gente falar sobre natureza, mas como a gente percebe a natureza. Então, já deixei aí de dever de casa também para os nossos ouvintes. Perfeito. Irem tomar um banho de igarapé, um banho de rio, obviamente com segurança, né? Com tranquilidade. Mas o que você vai sentir nessa experiência? Eu também gosto de questionar qual foi a última vez que você parou para olhar o céu,
as estrelas, a lua, a potência do sol. Então, eu em meio à correria, eu ainda sou dessas, né? Eu amo um pôr do sol, a lua. Quando eu tô muito estressada, eu vou desopilar, eu ando um pouco de bike ou a pé e vou para um igarapé próximo. Muito bom. Fico lá olhando, sentindo aquele ar, sentindo. E uma coisa triste que a gente pôde observar também no dia que eu fiz isso, né? Eu queria desopilar. E a natureza, o vento, as folhas, o verde, a água, me faz muito bem. Sim. Eu fiquei triste. Desestressei por um lado pelo passeio e por outro fiquei triste. Encontrei alguns igarapés poluídos, né? Não estava lá com cheiro muito bom. Serve também como um alerta, não é, professora? Sim. Para que a gente futuramente tome, as pessoas que venham tomar conhecimento e venham refletir nesse aspecto, venham tomar mais cuidado com a nossa própria natureza, porque isso é amanhã, depois de amanhã, vai servir para os nossos filhos, os nossos netos, e eles não vão ter mais o prazer de apreciar essa natureza que nos envolve, que está ao nosso redor, se não parar para cuidar, se não parar para refletir todos os dias sobre isso. Exato. E aí entra a importância, né, da preservação, mas a partir dessa conexão, né? A gente não preserva aquilo que não faz sentido pra gente. A gente precisa conhecer para poder ir para esse fronte, para lutar por isso. Hoje, se você for olhar em vários eventos acadêmicos e não acadêmicos, políticos, a discussão sobre educação ambiental, sobre a preservação do meio ambiente está na ordem do dia. Então a gente precisa, né, e a gente considera isso extremamente relevante de ser trazido mesmo nos cursos das licenciaturas, das várias áreas de conhecimento da nossa universidade, para que a gente possa formar profissionais conscientes desse debate. É muito bom, ainda mais quando você gera esse ponto reflexivo sobre cada coisa, sobre cada questão que você está ali visualizando. Aí o que acontece? Você passa a perceber a importância de cada coisa, tanto no bioma de natureza, em aspecto animal, em aspecto vegetal. Você começa a perceber ali que cada um deles tem o seu papel, né? E que a falta de um deles podem ter aí um desequilíbrio. E é muito importante vir isso com o conhecimento, né? Sim, e essa oficina nos ensinou muito, né? Porque a gente, para ministrar essa oficina, a gente foi estudar o tema, a gente foi mergulhar em diferentes materiais, vivências anteriores, e a gente entende justamente isso, né? Eu gosto de uma arte educadora chamada Stella Barbieri, ela tem vários materiais disponíveis na internet, para quem quiser buscar mais, e ela defende a ideia da educação como floresta. Como é a observação da dinâmica da floresta pode nos ensinar para a gente pensar os processos educacionais hoje. Certo. Então a floresta é esse todo que, como você muito bem colocou, está sempre interconectado nas várias formas de vida. E o que é a educação se não essa conexão de pessoas e de pessoas situadas num território, né? Vários povos indígenas vêm falando sobre essa ideia de corpo-território, né? Territorializar o currículo. O que seria isso? Territorializar o currículo é a gente olhar para esse espaço que a gente está nas lutas ancestrais que estão sendo travadas aqui há tantas décadas. E aí o conhecimento histórico, ele nos ajuda muito para essa discussão. E tanto como nos dias de hoje, né, observar esses pontos da natureza e despertar aí o alerta para falar sobre a questão da preservação, né, que tanto aí nos rodeia. A questão das queimadas, a questão das enchentes, por que o clima e o ambiente estão constantemente mudando, e por causa de fatores humanos. Tudo isso levanta, né, esse ponto reflexivo. Exato. E quanto mais, é igual um novelo, quanto mais fios a gente vai puxando, mais a gente vai vendo as várias camadas dessa discussão. Porque não tem fim, né? Desde a preservação, como a gente está falando, como você falou também, né? A gente trabalhar futuros educadores que vão levar essas pautas para a educação básica, né? Que é o trabalho com as crianças, jovens, adultos, né? Na EJA também, que vão fazer a diferença lá na frente, né? Com toda certeza, porque nós somos a Amazônia, né? Nós somos ricos de fauna e flora. Então, assim, é um olhar despertar tanto para apreciar a nossa natureza, como num bem que ela nos gera, né? A árvore que dá sombra, que dá frutos, a água que nós bebemos,
o que não devemos poluir, o que não devemos deixar acabar. E é isso, né, professora, formando futuros professores que venham conscientizar as nossas novas gerações que sempre estão chegando. É um trabalho constante. Sim. Mas assim, o encerramento da oficina também prevê, né, uma produção artística coletiva. Como é que a arte contribui para o processo de aprendizagem? Bom, nesse momento a gente queria que os participantes, né, da oficina expressassem aquilo que eles haviam aprendido durante a oficina, né, no momento de fotografar ali a natureza, na discussão das frases, né, dos autores. Então ali era o momento de pôr em prática, né, de alguma forma, e a forma que a gente utilizou foi a arte, né, a arte visual ali do desenho. Então, a ideia, né, central era pôr uma cartolina, né, no meio ali a gente utilizou 2 no dia, e aí todo mundo colaborava com o desenho. Então todo mundo desenhava na mesma cartolina, e aí um desenhava uma borboleta, outro uma flor, então ficou um desenho bem cheio, bem rico, sabe, sobre tudo que a gente tinha visto. Desde do rio, das árvores, das flores. E cada um vê de uma forma, né? Você está ali, mas cada um vai observar uma coisa diferente. E isso contribuiu ali para um contexto bem grande, ali, um misto de informações. Foi isso? Isso. O que o restante da turma achou sobre esse passeio, sobre esse momento reflexivo? Eu acho, na minha opinião, assim, né? Vendo toda a oficina, acho que até eu mesmo, a gente não esperava que fosse ser divertido. Porque foi um momento divertido naquele momento ali de desenhar. Então a gente se descontraiu um pouco, mas a gente estava também tratando o assunto com seriedade. Então foi um pouco de tudo. Não foi só aquela coisa séria, sabe? Não, também teve um momento de poder, sabe, respirar e se divertir brincar, um pouco. De colorir, né? A gente associa muito isso à infância. E como a gente perde isso? Quanto mais adulta a gente vai ficando, parece que a gente perde, né? E aí, exato, é muito legal essa parceria com a Daísa, porque ela constantemente tem relembrado pra gente a importância da arte, né? A arte não como mero passatempo, entretenimento, mas a arte como um mecanismo político de reflexão. Essa forma lúdica de trabalhar, né, é muito interessante, porque desperta o interesse. Como você falou, a vida está corrida, as responsabilidades nos deixam sérios demais e a gente precisa desse momento, né, desse momento de descontração, mas que você também esteja recebendo ali o conhecimento. E eu acho essa prática a mais saudável, a mais gostosa de se trabalhar. Com certeza você aprende muito mais de uma maneira como essa na prática, do que às vezes você está ali naquela sala de aula, você está ali para aprender, claro, mas às vezes se torna monótono, né? E precisa desses momentos, desse diferencial no nosso aprendizado. Eu me lembro que quando eu fui professora há alguns anos atrás, de criança, sempre foi essa faixa etária, 3 aninhos de idade, sempre do maternal na época, que chamava até o 1º ano, sempre foi essa faixa. Foram 7 anos assim. Então, quando começou a introduzir essa questão de formas lúdicas, você percebeu assim um boom no interesse, na concentração, no aprendizado, se atrair ali a atenção das crianças, que são difíceis, né, de chamar a atenção. Agora imagina jovens que já têm ali um propósito, que já estão ali, já sabem o que querem. Deve ter sido muito prazeroso, ter sido muito gostoso esse momento que vocês tiverem, por mais vezes, né? E no momento foi muito divertido, porque eram pessoas de várias idades ali, várias gerações, mas ali todo mundo se sentiu como criança de novo. Eles mesmos falaram, nossa, parece que eu tô na infância de novo. Eu adoro isso. Isso é muito bom. Mas assim, o documento ele fala de uma perspectiva ancestral, né, da educação. Como é que esse conceito ele aparece durante a atividade? Esse conceito aparece, né, na medida em que a gente escolheu na segunda etapa, como a gente explicou, né, na primeira foi a roda de conversa, a atividade de fotografia, que eles pegassem seus celulares e escolhessem flores, o céu, o Rio Branco, o que eles quisessem desses elementos naturais. O segundo momento foram as frases desses autores e autoras, e o terceiro momento que foi o fazer artístico conduzido pela Daísa. Então, na segunda fase, que a gente discutiu esses autores e essas autoras, a gente trouxe esse conceito da ancestralidade para basear tudo que a gente estava fazendo, porque há quantos anos os povos indígenas vêm chamando a atenção sobre a natureza? Isso não é uma novidade, não é agora porque isso está na moda, né, na onda do momento, mas
há milênios, né? A gente já tem essa cultura ancestral que chama atenção para isso, como o Davi Copenaua, né, uma liderança importantíssima aqui do nosso estado, aborda, né, já vem segurando o céu. Então, a gente trabalhamos com Daniel Munduruku, trabalhamos com Célia Chacriabá, trabalhamos com Truduado Rico, que também é uma autora daqui do estado de Roraima. Incríveis. E a gente convida a galera que está nos ouvindo a ir buscar as referências. Tem vários vídeos, podcasts, artigos acadêmicos e não acadêmicos, reportagens, para que vocês conheçam, possam aprofundar um pouquinho mais no pensamento desses autores e autoras. E também trabalhamos com outros, né? Por exemplo, Luiz Rufino, que é o professor que vai falar dos saberes ancestrais em diálogo com a cultura afro-brasileira. A gente foi fazendo um grande mix, né? Uma grande mistura aí de autorias. E também trouxemos, obviamente, somos do curso de História, alguns historiadores e historiadoras, né? Como, por exemplo, a professora Lisa Cedrez, professor José Augusto Pado, entre outros, que dão aí, por meio das suas produções acadêmicas, embasamento para a gente apreender e conhecer melhor esse debate sobre natureza, meio ambiente, educação ambiental. Você reuniu o nome de autores incríveis, né, que temos. Como é que essas diferentes perspectivas elas enriquecem a proposta da oficina? Justamente por cada um puxar para um lado. Então a gente teve colegas da história, a gente teve colegas da biologia, como por exemplo o professor Anderson Santos, que vai falar da natureza e a relação com a saúde mental. Olha que incrível. Então, como eu falei lá, né, foi uma discussão muito rico, interdisciplinar, né? riquíssima. Foi muito rico. A gente extrapolou o conhecimento histórico e fomos também, a gente debate muito na nossa área, essa ideia da história pública, que é essa história para qualquer pessoa. Porque a gente fez essa atividade inicialmente com os PIBidianos de História, os alunos da iniciação docência. Já fizemos uma segunda versão, né, isso da Isa, no seminário de Educomunicação Socioambiental da Universidade Federal, ano passado. E esse ano nós já fizemos de novo essa oficina junto com estudantes do ensino médio da Escola Jesus Nazareno. Que maravilha! E a gente não parou por aí. No segundo semestre a gente quer continuar rodando com essa oficina em diálogo com as escolas, né, com outros espaços de produção de conhecimento, porque a gente reconhece a relevância dela. Então, não é para ficar só num planejamento ali, para ser feito uma vez, e sim para que ela ganhe vida e outros formatos e outras pessoas possam baixar esse planejamento e fazer também nas suas escolas, nas universidades, enfim, adaptar também de acordo com a sua realidade, até mesmo em outros biomas, quem sabe. Perfeito, essa veio como um grande exemplo, né, e está sendo aí posto à prova, aí pondo a mão na massa mesmo, né, não está ali só no papel, ela foi à prática, e Exato. é como uma teia do bem, ela pode crescer e vários podem replicar esse conhecimento e essa forma lúdica, né, de passar o aprendizado. Mas assim, a oficina ela dialoga com a realidade da Amazônia, né, qual é a importância desse desenvolvimento nas práticas pedagógicas conectadas aí ao território onde vivemos? Bom, eu acho que mesmo que as pessoas não sintam, não deem importância na hora, né? Pode ocorrer, né, na vida cotidiana, mas a gente tem a intenção de pelo menos tocar um pouco ali no coração e, nossa, a natureza, ela tem vários aspectos, vários modos de ver que a pessoa não poderia não ter visto antes. Então a gente passa por esse movimento, além de ser muito interdisciplinar e versátil também. Então a gente pode influenciar várias pessoas de diferentes maneiras, diferentes lugares. Então é mais esse toque, né, da natureza. Não tá ali só para decorar, para enfeitar, tá? Também para ajudar a gente e ser ajudado também, né? É tão importante quanto a gente... E a partir do momento que você vem com esse conhecimento junto com essa observação e que você traz o conhecimento da importância de cada coisa que você está ali observando, isso conta muito, isso desperta muito mais ainda a atenção, né? Porque você está sabendo o propósito de cada coisa que está ali. E a natureza pode ser considerada uma fonte histórica, né? Sim. O que é fantástico, a mudança de paisagem, as espécies que não existem mais, elas narram sobre um tempo. No curso de História a gente sempre fala que a fonte ela não fala por ela depende do quê? Das perguntas que a gente faz no nosso presente. Então a gente entende nessa oficina que a natureza também pode ser uma fonte histórica interessante e que nem sempre a gente tem essa ideia. Se atenta para isso, A gente né? associa muito conhecimentos históricos aos papéis amarelados, fechados nos arquivos,
quando na verdade as pessoas são grandes arquivos, não é isso? Verdade. As nossas histórias, as nossas vivências, os saberes que a gente constrói ao longo de toda a nossa trajetória, tudo isso pode ser também pensado como fonte histórica. Muito bem. Como é que a educação ambiental ela pode contribuir para a forma de cidadãos mais conscientes, né, e comprometidos com a preservação da natureza? Assim como a gente tem o conceito de cidadania, eu gosto muito de uma ideia do Ailton Krenak, também um intelectual indígena conhecido de praticamente todos nós, que ele trabalha com a ideia da florestania. Então, a cidadania e a florestania, como o conhecimento da floresta, o conhecimento dos saberes ancestrais, esse saber da terra. Lembro também um texto que a gente trabalhou do Nego Bispo, que é outra grande referência nessa pauta, nos ajuda a mergulhar nesse tema e tentar transformar, seja na profissão de cada um aqui. Exemplo, né? A gente que também gosta das tecnologias digitais, que também é uma pauta de estudo nosso dentro do laboratório de ensino de História e Humanidades Digitais, mas é importante que a gente tenha uma reflexão crítica sobre essas tecnologias. Da onde estão sendo extraídos minérios que vão compor aqui o nosso aparelho celular? Da onde vem isso? Né? Então não dá para ter, né? A gente tem também os data centers, né? A manutenção de toda essa rede de informação, não dá para a gente ter um olhar ingênuo. Então eu acho que essa reflexão sobre o meio ambiente, sobre a natureza, nos ajuda a olhar para os nossos ofícios, para aquilo que a gente faz diariamente, cada um aí na sua área, no seu fazer, mas nesse viés crítico. Qual é o impacto que isso tem, né? É uma forma muito inteligente, né? E que habilidades e competências os participantes eles desenvolvem ao longo da oficina? Eu acho que muito com a criatividade, a inspiração, a compreensão, o trabalho, né, com a versatilidade, né, com diferentes formas de ver a natureza e outros aspectos também. Um olhar diferente, né? Isso. E eu acho que o sensível, né? Uma Sim. defesa que a gente tem feito muito, né? Desde 2022, quando a gente começou a gestar esse laboratório, a gente vem falando muito dos afetos, né? Afeto é tudo aquilo que nos toca, que nos instiga a pensar diferente. Então a gente entende que o sensível é um caminho interessante para tudo isso que a gente está conversando. Uma coisa é eu estudar a história pelo viés factual. Outra coisa, o que é mergulhar nesse tempo, nesse território, nesse espaço-tempo, né? Que são duas categorias que nos interessam no conhecimento histórico. Então, é isso, assim, é mergulhar nisso e conhecer quem vem produzindo nessas áreas. E o que eu achei muito interessante é que nesse decorrer, né, do passeio que vocês tiveram, desse passeio educativo, quais foram aí as principais percepções, né, dos participantes durante a realização dessa experiência? Porque cada olho vê de uma forma diferente, cada pensar diferente. O que mais saiu, professora? Eu acho que vencer alguns preconceitos, porque à primeira vista o planejamento dessa atividade ele é muito simples. Em poucas linhas a gente colocou no papel o que a gente queria, mas a vivência foi uma outra coisa. Então, de início, eu acho que as pessoas um pouquinho desconfiadas, a gente vai desenhar, pintar, mas isso é coisa de criança. E isso são preconceitos que ficam arraigados na gente. E aí, os nossos ouvintes não vão conseguir ver, mas aqui a gente está disponibilizando. A gente pode colocar aqui, e o Anderson pode estar fechando a câmera. Você Olha pode que descrever sobre esse trabalho, professora. A autoria da Daíse. Daíse, foi você que fez? Sim. Que lindo, parabéns. Você poderia falar sobre ele vai focar a câmera e você explicar a tua arte. Bom, no momento eu havia feito outros desenhos também, mas para contribuir ali na oficina, inspirar, né, nos desenhos. E esse daqui eu fiz, assim, diariamente eu desenho, né? Eu sou artista amadora, digamos assim, eu amo desenhar. Então foi mais o mesmo para mim. Desse jeito que amadora. Foi mais o mesmo para mim, vou fazer esse desenho aqui e é isso, vamos ver. Tanto que eu queria ter feito com mais detalhes, né, do que eu fiz. Mas, enfim, aí a parte do colorido eu amo, tudo pra mim tem que ter muita cor. E eu queria expressar também essa parte do sensível, do sentir. Então, é um coração, né, que é o nosso coração humano, mas também cheio de flores. Então,
tem como a gente ser assim também na vida, né? Basta a gente estimular um pouco, parar para pensar, e justamente a oficina tem essa proposta, né, da gente sentir, pensar, observar a natureza de uma forma mais sensível. E é interessante essa forma que você gera ali, através de uma imagem, vários pensamentos, várias observações diferentes. E isso é que é o bacana, né? São muitas mentes em torno ali de uma visão ali ao redor de todo mundo. Assim como a gente olhando para a arte da Daíse, cada um pode enxergar de uma forma, mas tudo no mesmo sentido. E o que está por trás disso e que a gente quer deixar como recado para quem está acompanhando a gente, abra-se, né? Permita-se esse sentir, né? Não tenha vergonha nem medo, a gente precisa fazer essa conexão com a gente mesmo e com esse sistema que a gente está inserido. Então, o grande convite é para reflorestar a nossa mente e o nosso coração. Perfeito, perfeito. Porque o conhecimento não se dá só a nível da intelectualidade, do mental. Também se dá nessa corporeidade, se dá no nosso coração, nos nossos sentimentos e emoções. Quem não se lembra de uma aula marcante a partir de alguma emoção, algum sentimento que você teve? Com certeza. A gente que já estudou sempre teve aquele momento assim que ficou marcado na vida e que você levou para a sua vida inteira, né? E um ponto muito importante, professora, que você citou, a questão realmente do preconceito. Quando nós estávamos adaptando essa questão da aula lúdica lá no ensino infantil há alguns anos atrás, realmente houve assim um preconceito por parte dos pais. Mas eu vou levar meu filho para a escola só para brincar, só para desenhar? Mas tudo aquilo tinha um sentido, tudo aquilo tinha um sentido por trás daquela atividade, né? As pessoas ainda não conseguiam entender direito, e aí foi no decorrer explicando porque isso e aquilo, e tem todo um planejamento que você faz, põe no papel para depois pôr em prática, até isso entrar na cabeça de quem estava ali. Deu trabalho, mas surtiu efeito, vem surtindo efeito. Sim, e a gente quer despertar essas potencialidades, né? Na nossa aula de ontem, que a gente iniciou uma nova disciplina agora, a gente começou fazendo essa pergunta: professor, qual é a sua arte? Porque a gente às vezes, mas eu não sei desenhar. Eu, por exemplo, não desenho tão bem igual a Daíse, mas eu sou admiradora do trabalho dela. Mas a gente tem outros potenciais criativos dentro de nós. Qual é a nossa arte? E a gente também deixa essa pergunta para os ouvintes. Qual é a sua arte? O que você consegue gestar, criar, original, que é seu, que é da sua forma de fazer, de enxergar o mundo? Então, isso é muito interessante. Isso é muito poético também. E desperta muitas coisas em você. Você só nesse momento que a gente está conversando já despertou assim muitas coisas na minha memória e fez relembrar também. Sim, e a natureza ela cria o tempo todo, né? Inclusive também na parte que a gente discutiu ali academicamente, a gente vem compreendendo que a natureza nos ensina formas mais cooperativas, colaborativas. As plantas, por exemplo, elas têm toda uma dinâmica de cooperação. E aí, às vezes, a gente, de forma preconceituosa, a gente fala em estado vegetativo, como se ali não tivesse uma dinâmica altamente complexa de vida, de interconexão. Tem muitos processos acontecendo. Cada um tem o seu papel dentro da natureza. É interessante que quando a gente conversa com um biólogo que ele só estuda a questão da fauna e da flora, quando um dos componentes estão em falta ou estão em extinção, acontece ali um desequilíbrio, e é muito interessante isso vir junto com o conhecimento, que daí você passa a entender o porquê de todas as coisas, você passa a olhar com olhos diferentes, e isso que você vem implantando agora, professora, é incrível, é uma forma tanto dos alunos terem esse aprendizado mais prazeroso, como também vão passar para os futuros alunos, né, essa forma, essa didática tão incrível, que é com essa forma lúdica, essa forma que chama a atenção, que gera interesse e que gera mesmo ali um ponto reflexivo para todos. Sim, muito bom. Essa a ideia. E quem quiser acessar esse planejamento, ou se você que é professora da educação básica aqui no estado de Roraima, tem interesse nessa atividade, pode mandar uma mensagem para a gente lá no nosso Instagram, labed_UFRR. Labed é a abreviação de Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais da UFRR. Manda uma mensagem pra gente que assim que possível, a gente tendo a equipe, né, a gente tem vários extensionistas, ou seja, alunos da extensão que trabalham com a gente nessas oficinas, a gente vai até a sua escola gratuitamente. Perfeito. Todo o trabalho é feito pela universidade pública em diálogo com a comunidade,
e a gente materializa essa proposta junto com vocês. E estamos vendo a possibilidade de parceria para o segundo semestre com o CEFOR, que é o Centro de Formação de Professores de Roraima, para que a gente consiga também fazer essa mesma atividade com os educadores. Muito interessante, perfeito. E como é que iniciativas como essa de extensão universitária, como é que essa fortalecem aí o vínculo entre a Universidade Federal de Roraima e também a sociedade? Quer falar, Laís? Bom, eu acho importantíssimo, porque muitas vezes a gente bate nessa tecla, né? A universidade está a parte da sociedade. Não está. E a gente sempre busca estar em contato com a sociedade, né? Justamente com essa oficina que a gente pode aproveitar para fazer em vários lugares diferentes, que vai super fluir. Então, não só essa oficina, mas outras atividades também que se encontram na faculdade, na Universidade Federal de Roraima, é para todo mundo. Então, vários eventos que tem lá são para todos, né? As pessoas muitas vezes pensam, né, que é muito fechadinho. Não é. Todo mundo pode participar também. E a universidade é gratuita, pública e de qualidade. É sempre importante que essa informação possa chegar, porque muitos alunos não sabem que a graduação, a pós-graduação é gratuita. Então, tem várias formas de ingresso no vestibular, o Enem, tem vários projetos acontecendo agora para migrante, para os 60+. Então, é esse o convite, né? Eu acho que ter uma formação, não que a gente seja melhor que ninguém por ter uma formação acadêmica, mas é o sonho de muita gente, né? Também, né? De crescer, de ter uma carreira, de trilhar um caminho potente. E a gente está lá para isso. Nosso papel como servidores públicos é justamente servir a comunidade, pensando junto, criando junto, afetando e sendo afetados. Perfeito. E que mensagem vocês gostariam de deixar, né, para os professores que buscam metodologias mais participativas e interdisciplinares? Eu acho que o primeiro é respirar, para que a gente tenha tempo, algo que na vida do professor nem sempre a gente consegue, porque vários dos nossos colegas têm uma jornada muito intensa de trabalho, manhã, tarde, noite, às vezes final de semana. Infelizmente, a nossa profissão tem estado muito adoecida. Sim. Mas se conseguir ter esse tempo, essa contemplação, apreciar o simples que a gente conversou no início da nossa entrevista, talvez ali residam respostas interessantes. A gente não cria do nada, a gente cria a partir daquilo que a gente vê, dos filmes que a gente assiste, das aulas que a gente tem, das conversas no corredor, da nossa sociabilidade em família, nos diferentes espaços que a gente circula. Então, a mensagem que a gente quer deixar é incentivar a criação, a criatividade, esse potencial de gestar novos projetos que todos nós temos. E, bom, os alunos, como eu havia dito inicialmente, os próprios alunos, eles sentem falta também desse dinamismo. Tanto que quando a gente fez essa atividade na escola, eles mesmos falaram, né? Eu escutei de algum deles, nossa, que divertido, a gente podia ter mais aulas assim. A gente sabe que é uma profissão muito adoecida, como a professora falou, né, ultimamente, que a gente tem que cumprir muito prazo, é uma coisa realmente um pouco monótona. Mas uma vez ou outra, assim, de tentar, pelo menos tentar fazer algo simples. Foi muito simples a nossa atividade, era dar uma volta na escola, tirar foto, né, caso, né, a escola deixasse, nessa atividade deixar a gente fazer isso, e voltar para a sala e desenhar. A gente desenhou na cartolina, com hidrocor, lápis de cor, mas também podia ser no quadro, né, com os próprios pincéis. Então, a simplicidade também ajuda muito e pode trabalhar com essa criatividade também. Então, mesmo que, nossa, vai dar trabalho, mas não custa tentar, não custa muito tentar. Os alunos sentem muito isso. Eu acho que seria muito divertido e muito enriquecedor para eles. E eles não vão esquecer. Com certeza. Só nesse momento que a gente está conversando, eu vi várias possibilidades. E quando a gente ministrou essa atividade na escola, a gente fez também a ponte com o Enem. Isso poderia, por exemplo, ser tema de uma redação do Enem. Nossa, muito bom. E eles teriam um repertório para falar a partir dessa vivência, dessa experiência construída na oficina. Então, isso também é conteúdo, não é? Do vestibular, do Enem. E é uma outra forma de aprender, para além dos livros. Gera muita coisa, reflexão, consciência e criatividade e várias outras coisas, né? Bom, mas bate-papo tá gostoso, mas para a gente encerrar, como é que o ensino de história ele pode contribuir aí para que as pessoas desenvolvam uma relação mais consciente, crítica e respeitosa com a natureza?
como acadêmica de história, qual resposta você daria, Daís? Refletir, né? Reflexão e compreensão, parar para respirar e olhar um pouco mais, né? Com certeza. E enxergar vários dinamismos e dinâmicas. Várias outras possibilidades que a gente nessa correria não consegue olhar, né? Sim. E a criançada tem muitas respostas. A criança é muito criativa, gente. Sim. Como a gente aprende com esses curumins, não é isso? A gente pode repensar tantas estratégias, tantas metodologias, a inserção de novos recursos a partir do diálogo com elas, com eles. Então, esse é o convite, né? Ao simples, ao sentir e a essa pulsão de vida que é para que a gente saia dessa, como diz o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, para que a gente tente criar estratégias para sobreviver a essa sociedade do cansaço. Verdade, e é o verdadeiro aprendizado também, né? Que isso gera o gosto pelos estudos, o gosto pelo aprender e é uma vasta, como é que eu te digo, interdisciplinaridade. Isso visa muitas coisas ali ao seu redor. Você tem um aprendizado, você estimula várias coisas que você não consegue ali durante o dia a dia. Isso é muito bom. Só nesse momento da conversa eu consegui ter várias visões assim de várias possibilidades desse momento que vocês tiveram juntos. E depois a gente vai querer ouvir dos ouvintes o que vocês sentiram com esse bate-papo, com essa conversa. Acessem lá nossas redes sociais, no Instagram, canal do YouTube e entrem em contato com a gente. Vai ser um prazer trocar ideia com vocês. Perfeito. A gente fica aqui muito agradecido por vocês duas terem vindo aqui e a gente ter tido esse bate-papo descontraído e gostoso também falar sobre isso. E dizer que o nosso Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, gostou do nosso bate-papo? Aproveita, já compartilha. Você acessa a nossa Rádio Defensoria pelo YouTube, Deezer e Spotify. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.